1 João 4, de 1 a 6, a palavra do nosso Deus diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Eles procedem do mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A gente tem visto que o verdadeiro cristão, ele será conhecido pela obediência, pelo amor, mas também pela sua doutrina, por aquilo que ele crê. A gente tem a prova moral, a prova social, mas também nós temos a prova doutrinária. O nosso texto hoje vai falar sobre a importância de testarmos os espíritos, e é isso que a gente vai focar. Não sei se você já ouviu a história dos dois viajantes e o urso. Na história dos dois viajantes, eles estão caminhando por uma floresta quando, de repente, se deparam com um urso selvagem. Um deles, entre pânico, decide subir numa árvore para se proteger, e o outro, que não é tão ágil assim, ele deita-se no chão e finge de morto na esperança de que o urso o ignore. O urso se aproxima, fareja o homem que está fingindo que está morto, mas ele acaba se afastando e segue o seu caminho. Assim que o urso desaparece, o homem que estava desesperado, que havia subido na árvore, ele desce da árvore e se junta ao seu companheiro. E curioso, ele pergunta ao outro: o que foi que o urso sussurrou no seu ouvido? E o viajante, que tinha se fingido de morto, meio chateado, disse: ele me disse para evitar viajantes que abandonam seus amigos quando estão em perigo. O teste do urso ajuda a revelar a verdadeira natureza do relacionamento entre os dois viajantes. Eu não sei se você é uma pessoa totalmente crédula. Se é, tome cuidado. Isso não tem virtude nenhuma, tá? Você acreditar em tudo e não acreditar em nada é tão perigoso quanto. Nós precisamos ser como crentes bereanos. A Bíblia fala que existe nobreza quando nós analisamos ou testamos os espíritos. E os espíritos, entenda aqui como ensinamentos. Tá? O ensinamento que está sendo passado tem um espírito por trás dele. A gente sabe que Satanás, ele não descansa. E ele trabalha por meio dos seus ministros para poder infundir na igreja doutrinas erradas, principalmente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no nosso texto que a comunhão com Deus de amor, ela é desfrutada por uma distinção cuidadosa entre as influências espirituais divinas e satânicas. Tá? Agora, como fazer essa distinção? Eu tenho 4 orientações para você tirada desse texto. A primeira delas: aceite a advertência. Olha o que o versículo 1 fala para a gente. O versículo 1 deixa claro: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Kistemark nos alerta para a verdade de que, com esse texto, João está encerrando aqui a terceira parte da sua epístola. A primeira sessão vai do versículo 5 do capítulo 1, a segunda do capítulo 2 do versículo 18, e há um paralelo bastante claro aqui entre a segunda e também a terceira parte. Ambas expõem os seguintes tópicos: uma advertência contra os anticristos, os filhos de Deus, amor a Deus e também uns para com os outros.
Nos primeiros versículos de cada uma dessas sessões que nós temos aqui em 1 João, João fala dos anticristos ou dos falsos mestres. E ele exorta os leitores a testarem os ensinamentos desses falsos profetas. Os cristãos devem ser capazes de identificar falsos ensinamentos e a examinar o espírito que os expressa. Será que você é capaz de examinar se aquilo que está sendo pregado, falado, é de fato verdade ou não? Qual é o espírito que está por trás daquilo que está sendo ensinado e falado? É interessante essa questão, porque o próprio João uma vez foi repreendido pelo Senhor Jesus. No seu evangelho, quando uma vez Jesus está entrando numa cidade e as pessoas impedem ele de entrar, João Boanerges, filho do trovão, ele chega para Jesus e diz: Senhor, quer que a gente ore e mande cair fogo do céu para consumir essas pessoas? Aí o Senhor Jesus fala: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. Vocês não sabem. Agora o João está dizendo para os seus ouvintes, para os seus leitores, que é necessário a gente aprender a discernir os espíritos e a saber que tipo de ensinamento está sendo passado para nós. Algumas observações são necessárias aqui nesse versículo primeiro. A primeira é a ação pastoral de João. Como bom pastor, ele alerta o seu rebanho. Esse é o papel do pastor. O pastor, ele está no meio do povo de Deus, acima de tudo, para admoestar, para ensinar. Essa é a principal função pastoral. É a pregação, é o ensino, é a admoestação. A visita faz parte, tomar o cafezinho faz parte, né? Abrir o gabinete, fazer aconselhamentos e tudo, isso faz parte. Mas é importante ao pastor admoestar a igreja, ensinar a igreja. Por isso que também é muito importante quando chega no domingo e a igreja do Senhor se reúne em culto ao Senhor, e o pastor e os presbíteros da igreja, por meio da exposição das Escrituras, têm a oportunidade de guiar o povo santo do Senhor. É por meio do púlpito que Deus dirige a sua igreja, por meio da exposição da Escritura. Então, a primeira coisa que eu queria observar aqui é isso, a ação pastoral de João. A segunda é a ação espiritual no mundo. João faz questão que a igreja perceba que há duas esferas espirituais nesse mundo. Uma é o domínio do Espírito Santo, a outra é o domínio do diabo. O Espírito Santo, ele habita nos filhos de Deus, em todo aquele que crê que foi selado pelo Espírito, esse tem o Espírito de Deus. Mas o espírito do diabo vive nos falsos profetas que acabam falando em seu nome. Mas não pense que eles aparecem vestidos como filhos do diabo, usando chifre, com tridente na mão, entende? Com papo arrogante. Não. Eles parecem anjos de luz. Eles parecem ministros de Deus. O próprio diabo muitas vezes se transforma em anjo de luz, para enganar, se necessário, até mesmo os eleitos do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado. Não podemos acreditar em todo espírito. E novamente, a palavra espírito aqui equivale a ensinamento. Não dê crédito a tudo que você ouve. Não dê crédito. Até por pessoas piedosas, a gente tem que tomar cuidado, porque inerrante é somente o texto sagrado. Os pregadores não são inerrantes, não são infalíveis. O texto é infalível. A palavra de Deus é infalível. E Deus sempre terá compromisso com a sua palavra e nunca com o pregador da palavra, mas com a sua palavra. Até o próprio Pedro, em determinado momento, foi exortado pelo Senhor Jesus, que teve que ouvir de Jesus: arreda-te daqui, Satanás. Espera aí, mas não era Satanás, era Pedro, mas o espírito por trás dele era do diabo. E Jesus disse: arreda-te daqui, Satanás. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos. Não podemos dar crédito a tudo o que a gente ouve. Outra realidade é que muitos falsos profetas
têm saído pelo mundo afora. E muitos deles trazem até carta de recomendação. Muitos deles têm nome de pastor, de missionário, mas saem levando doutrinas que não são de Deus. Devemos tomar cuidado, muito cuidado. Eles fazem do mundo a sua paróquia. Ele quer fazer da sua casa o santuário deles. João vai alertar sobre esse perigo, dizendo que ninguém deve receber na sua casa alguém que venha com uma outra doutrina diferente daquela que a gente tem ouvido. Então, cuidado, meus irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Uma vez uma pessoa bateu na minha casa, eu estava morando no interior do Rio, e ele queria me dar uma Bíblia da seita dele. Eu disse, você aceita essa Bíblia? Eu disse, claro que sim. Aí peguei a Bíblia. O senhor vai ler, senão eu vou queimar. Então me dê de volta. Não, você já me deu. Agora eu vou queimar. Eu vou queimar. Isso aqui não presta. Isso aqui ensina coisas erradas. Isso aqui é uma heresia. Eu vou queimar. Uma vez também, dupla de testemunha de Jeová bateu na minha casa. Tá. A gente pode falar com o senhor? Eu disse, claro. Entre. Eles entraram, eu fechei a porta, eu tranquei. Eu disse, agora vocês sentem e vão me ouvir. Assim você pode receber. Agora, para receber essas pessoas que chegam com doutrinas erradas, pare de ser bonzinho. Brasileiro é bonzinho demais. Vai lá na minha festa. Eu vou. Tu sabe que tu não vai, porque tu diz que vai. Não é assim? Me lembro do pastor americano, que foi pastor da Aline, da Igreja Bíblica de Goiânia. Ele chegou aqui, foi fazer o ministério dele, saiu nas ruas, de casa em casa, evangelizando e convidando as pessoas para ir para o culto. Ele chegou na igreja desesperado. Disse, gente, a gente precisa alugar cadeira, porque vai vir umas 70 pessoas hoje. Todo mundo disse que vai vir hoje à noite. Eu disse, pastor, fique em paz, não vai vir não. Bota umas 5 cadeiras aí, umas 6. Não vem não. Mas eles falaram que vem. Não, mas não vem. Eles falaram por educação. Eu me lembro do pastor Samuel, quando chegou aqui. O Sam foi numa casa, minha irmã tinha levado um bolo de rolo lá para a visita. Aí a visita, claro, pastor, o senhor quer um pedacinho? Eu disse, quero. Aí ele foi lá e cortou o bolo de rolo. E você sabe como come bolo de rolo, né? Se você não é nordestino, deixa eu lhe explicar. Bolo de rolo, você não corta a fatia de 2 dedos, não, viu? É bem fininha mesmo. É bem fininha. É assim que come bolo de rolo. Fatia bem fininha. Aí lá vai o Sam, fatia de 1 dedo. Pá, come. Aí ele comeu. Aí a pessoa de novo, pastor, o senhor quer mais? Quero. Aí lá vai o Sam, 1 dedo. Comeu. Pastor, o senhor não quer mais não? Quero. 1 dedo. Aí minha irmã chamou ele e disse, Sam, cara, a gente trouxe o bolo de rolo para eles, a gente tem bolo de rolo em outro canto, não, mas eles estão me oferecendo, é por educação. Mas eles são crentes, eles estão mentindo? Isso não é que está mentindo, é o costume, é a cultura aqui, mas essa cultura é pecaminosa. Eu disse, é verdade. É igual o pessoal, vai não, está cedo. Vai não, está cedo, já deu meia-noite, o pessoal está dizendo, vai não, está cedo. Aí quando sai, fala, nossa, pensei que não ia embora. Mas como é que é isso? Irmãos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Os falsos profetas, eles querem entrar para destruir a nossa fé. Não seja bonzinho, não. Se alguém chega para você com uma outra doutrina, que não é a do nosso Senhor, rejeite. Você não entra na minha casa para falar isso. Pode sair. Saia agora da minha casa. Com essa doutrina, ou você fica calado e não fala isso, ou você vai sair da minha casa. Saia daqui. Aqui nós servimos ao Senhor Jesus, Ele é o Rei da nossa vida. Toda a nossa vida e toda a nossa casa serve a um único Deus, o nome dele é Jesus Cristo, e o que guia a nossa vida é a sua palavra. Você não vai vir aqui com outra doutrina, pode ir embora. É muito simples, é desse jeito, tá bom? Então, a primeira verdade que a gente vê aqui, para a gente manter uma comunhão com um Deus de amor, a gente precisa aprender a discernir os espíritos, e para isso eu preciso aceitar a advertência. Aceite a advertência.
Veja, não deis crédito a qualquer espírito. Não dê crédito a tudo. Aceite a advertência. Segundo lugar, realize um teste. Olha o versículo 2 e 3, o que diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Meus irmãos, aqui o texto nos leva a atentar para as seguintes observações. A primeira é a da profissão. João, ele dá aos seus leitores uma fórmula para determinar se esse espírito ele vem de Deus ou se vem do diabo. O cristão, ele reconhece o Espírito de Deus em qualquer um que confesse abertamente que Jesus Cristo é tanto humano quanto divino e que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Nós temos estabelecido aqui o princípio para testar se um determinado ensinamento é de fato do Espírito Santo. No grego, o João usa aqui o tempo perfeito para a palavra veio, a fim de indicar que Jesus ele veio em uma natureza humana e ainda agora no céu ele possui uma natureza humana, ou seja, tanto a sua natureza divina como também uma natureza humana. O teólogo alemão do século XVI, Zacarias Ursinus, ele perguntou se essas duas naturezas eram separadas uma da outra. E essa foi sua resposta. De maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada não pode ser limitada e está presente em todo lugar. Por isso podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, embora também esteja fora dela. As Escrituras nos ensinam que o Cristo é Jesus, que como nosso Redentor divino, ele também compartilha da nossa natureza humana. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele veio semelhante a nós, mas sem pecado. Qualquer ensinamento que professe a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, esse ensinamento vem de Deus. Esse ensinamento vem de Deus. O contrário também é verdade. Também é verdade. Como Rod observa, nenhuma forma de expressão, por mais inspirada que seja, que negue a encarnação, pode ser aceita pelos cristãos como verdadeira profecia. Agora, esse ensinamento, tem muito espírito que confessa que Jesus veio em carne, que confessa a divindade de Jesus, mas que juntamente com esse tipo de ensino vai inserindo vários outros tipos de ensino que não tem o Espírito de Deus por trás, dando a sua chancela. Então a gente precisa tomar cuidado. Lembra do que está acontecendo aqui. Vocês que estão acompanhando a exposição bíblica desse livro sabem que existe uma influência grande do gnosticismo e do docetismo aqui, que negavam tanto a encarnação como também a ressurreição do Senhor Jesus, que são pontos cruciais da nossa fé cristã. Pontos essenciais da fé cristã, a encarnação e também a ressurreição do nosso Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, a primeira observação que precisamos atentar é para a profissão. Declara que Jesus veio em carne, declara que ele é divino, declara que ele ressuscitou, declara que ele é o Filho de Deus encarnado, declara. Esse ensinamento, isso vem de Deus. Segundo, a negação. Jesus disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Qualquer um que separa a natureza humana da natureza divina de Jesus, fala sem autoridade de Deus. Qualquer um. E qualquer um que negue a natureza humana ou divina, não procede de Deus. Além disso, meus irmãos, qualquer um que ensine que Jesus recebeu de Deus um Espírito divino, quando foi batizado e que esse Espírito deixou na cruz, quando ele foi morrer, está distorcendo o Evangelho. E, finalmente, qualquer igreja que diga que, depois da morte de Jesus, ele foi feito Filho de Deus, não está apresentando a verdade da palavra do Senhor.
Ele sempre foi o eterno Filho de Deus e eternamente gerado por Deus. Ele é luz de luz, ele é Deus de Deus. Todos esses mestres não falam como representantes de Jesus, não foram comissionados por Deus, não são portas-vozes do Espírito Santo nesse mundo. E apesar de João se dirigir aqui à igreja do primeiro século, nada mudou desde aquela época. Hoje, meus irmãos, nos dias de hoje, muitos mestres e pregadores têm negado a humanidade e também a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. João diz que eles não são de Deus. Na verdade, chega a afirmar que o espírito por trás é o espírito do anticristo. Então, seitas como Testemunhas de Jeová entra nesse pacote aqui e precisa ser rejeitada por nós. E além delas, outras também. Tá? Espiritismo, que se diz cristão, não tem nada de cristão. Fuja disso. Não tem nada de cristão. Existe uma negação da divindade de Cristo, da sua encarnação, da sua morte. Em terceiro lugar, outra questão que precisamos atentar aqui no nosso texto é a designação. João repete a ideia que já expressou anteriormente na sua epístola. Vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Agora ele vai dizer, esse é o espírito do anticristo, o qual vocês ouviram falar que está vindo e já está no mundo. Ele tem em mente aqui todos os principados e potestades, todas as características essenciais do anticristo, o que poderíamos chamar aqui então da natureza do anticristo. E esse espírito do anticristo que já está aqui, ele se expressa insidiosamente, muitas vezes, de maneira violenta contra o nosso Senhor Jesus e também os seus seguidores. Todos os teólogos liberais, sem exceção, recusam-se a aceitar a doutrina bíblica de que Jesus sempre foi, é e sempre há de ser o Filho de Deus. Os teólogos liberais negam que ele veio do céu para redimir seu povo, que tomou sobre si toda a nossa humanidade e ainda assim continuou sendo verdadeiramente divino, que ressuscitou fisicamente dos mortos e subiu aos céus em seu corpo glorificado e que um dia voltará, no dia escolhido por Deus, no mesmo corpo em que ascendeu. E se você comparar esses ensinamentos desses teólogos com a palavra de Deus, você vai perceber que as suas opiniões, elas se baseiam apenas em filosofias humanas e não nas Escrituras. Pergunte a eles o que eles pensam de Cristo e depois pegue a Bíblia e estude os ensinamentos das Escrituras e você vai ver que essas pessoas estão completamente equivocadas. Os teólogos liberais negam qualquer ação sobrenatural e negam também essas realidades a respeito do nosso Senhor. Há também membros das seitas, os de 2 em 2 aí, como eu falei, não só os Testemunhas de Jeová, também os Mórmons e vários outros, percorrem bairros, tocam a campainha da sua casa, se dizem missionários e mesmo não carreguem a Bíblia consigo. E quando você ouve, logo descobre que eles não trazem o ensinamento do Senhor. E João, como eu já disse, em 2 João, versículo 10, deixa claramente, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Se você faz o contrário disso aqui, meu irmão, você está em pecado. E você está se rebelando contra o Senhor. E está se colocando numa posição de altivez. Porque nem sempre nós estamos preparados para argumentar e confrontar esses hereges. O que João quer dizer com isso? Ele quer dizer que você deve receber em casa os membros de uma seita somente quando você pretende ensiná-los sobre Jesus Cristo. Diga-lhes o que você é e como você é feliz no Senhor, como Jesus é seu Salvador, que é um prazer para você apresentá-los a Cristo. E então você vai ser um missionário do Senhor quando esses missionários do diabo chegarem perto da tua casa com uma outra doutrina. E então você vai estar no controle da situação e não eles. Mas você tem que ter a intenção de falar de Cristo, de pregar o Evangelho e tem que estar preparado para isso. Se você não se vê preparado para isso, a melhor coisa é despedi-los e não recebê-los. Terceiro lugar, para manter a comunhão com Deus de amor e ter discernimento dos espíritos se procedem de Deus ou do diabo, perceba o contraste. Olha o versículo 4 e 5.
O versículo 4 e 5 diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Em seus ensinamentos, João ele distingue claramente entre a obra de Deus e também entre a obra do maligno, entre os filhos de Deus e aqueles que pertencem a Satanás, entre o saber a verdade e crer naquilo que é falso. A gente já falou isso aqui. O mundo é dividido entre dois grupos de pessoas, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Não existe meio termo. Ou você está sentado nesse banco e é um filho de Deus, ou você está sentado nesse banco e você é um filho do diabo. É isso aí, desculpa falar. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. Mas se você se arrepender hoje do seu pecado e crer em Jesus como Senhor da sua vida, você não entra mais em juízo, mas passa da morte para a vida. E você recebe também o poder de se tornar um filho de Deus, porque você vai crer no seu nome. Todo aquele que crê em Jesus e confessa Jesus se torna filho de Deus. Mas aquele que nega o filho, nega o pai. Não tem vida eterna em si e é um filho do diabo. Pastor, não estou gostando do senhor não, o senhor é muito duro. Não sou eu não, eu tenho a Bíblia, não sou eu não. Kistemark, mostrando aqui como o contraste entre esses dois versículos é evidente, ele diz que como seu pai espiritual, João se dirige carinhosamente aos leitores e os chama de queridos filhos. O pronome vocês está no início da frase para que se receba ênfase dentro dela. O autor ele quer dizer aos cristãos, vocês sim, vocês e somente vocês são de Deus. Ou seja, os leitores não devem jamais se esquecer de sua herança divina. Não são apenas pessoas especiais nascidas de Deus e chamados filhos de Deus, eles também são diferentes das pessoas que pertencem a esse mundo. Existe um contraste, um claro contraste. Além disso, João faz mais uma declaração: tem vencido os falsos profetas. Trata-se aqui dos falsos mestres mencionados no versículo 1 e também no parágrafo anterior. João escreve no tempo perfeito, tem vencido. Em outras palavras, eles já o fizeram a obedecer os mandamentos de Deus e também a honrar o ensinamento da palavra do Senhor. Os filhos de Deus têm vencido os falsos profetas. Os falsos profetas, eles não têm vantagem contra os filhos de Deus, porque eles têm a unção. Eles são ensinados pelo Espírito do Senhor que habita neles. A palavra que eles acolheram é a palavra da verdade. É a semente de Deus. Os filhos de Deus, eles têm vencido os falsos profetas. Os filhos de Deus não podem nunca gloriar-se em si mesmo, mas sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Foi Jesus Cristo quem venceu o mundo e foi Ele quem nos libertou do pecado. Assim a batalha já foi definida, mesmo que ainda não tenha terminado. Pela fé, eu e você, nós que somos cristãos, participamos dessa vitória e assim somos colocados numa posição em que eles próprios podem vencer o mundo, ou nós podemos vencer o mundo. Temos vencido e vamos vencer no final, porque Jesus garantiu essa vitória por nós. E quem é que vence o mundo? Como bem lembrou o Luquinhas hoje pela manhã, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a fé que vence o mundo. Aquele que é de Deus, que tem fé em Cristo, tem vencido o mundo, tem vencido também os falsos profetas, tem se apegado com convicção cada vez maior e inabalável às verdades contidas no Evangelho, principalmente a respeito da natureza do nosso Senhor e da sua obra. João escreve então de modo tranquilizador: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Duas forças opostas. O Espírito Santo opõe-se ao espírito do anticristo. Por meio do seu Espírito, Deus vive nos seus filhos e é muito maior do que o maligno. Ele os mantém na verdade da sua palavra e os fortalece para que possam vencer as tentações. A força não está na nossa carne, mas no Espírito que habita em nós. Ele é muito maior do que o Espírito que está nesse mundo. Existe sim o Espírito do anticristo. Ele está no mundo, ele se levanta,
Ele tenta nos levar a dar crédito aos seus ensinamentos, mas o Espírito que está em nós, que é muito maior do que o Espírito que está nesse mundo, aquele que nos unge e que está sempre ao nosso lado, é Ele que nos fortalece e nos mantém na palavra do Senhor. Tudo é dele. Tudo é Ele. Judas, finalzinho, ele é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É Ele que é poderoso. E se Ele está em nós, temos vencido os falsos profetas e estamos seguros em Cristo. Essa palavra mundo, ela também é muito importante. Ela aparece 3 vezes no versículo 5 e o seu significado é diferente do parágrafo anterior, do versículo 1 e 3, no qual tinha uma conotação muito mais ampla do lugar onde se encontra a vida humana. Mas aqui, irmãos, ela significa um mundo de pessoas hostis para com Deus. Os falsos profetas, eles são do mundo. A origem deles é do mundo. Eles têm os seus princípios, cuidados, objetivos e existência do mundo de hostilidade, no qual Satanás governa como seu príncipe. Ele é o príncipe do mundo. Além disso, seus ensinamentos, opiniões e valores são ateístas, são anticristãos. E João revela o conteúdo do seu discurso, mencionando apenas seu ato de falar. O que os falsos profetas dizem é persuasivo, mas o mundo é que lhes dá ouvido. O mundo concorda com os ensinamentos dos falsos mestres e acaba se unindo a eles na sua oposição a Deus. O mundo ouve os falsos ensinamentos, os falsos espíritos ou o espírito do anticristo, porque eles são do mundo. Eles pertencem ao mundo. Como nós não somos do mundo, não ouvimos o mundo e o mundo nos odeia. Jesus disse isso. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Todavia, como vós não sois do mundo, pelo contrário, dele os escolhi, o mundo vos odeia. Só que saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. O mundo odeia Cristo, o mundo odeia a palavra de Cristo, o mundo odeia o povo de Cristo. O mundo nos odeia. E os falsos profetas, com a sua lábia, com o seu jeito gostoso e aveludado de falar, recebem do mundo e das pessoas que querem viver uma vida de fornicação, de imoralidade, de adultério, de promiscuidade, ouvem os seus ensinamentos e se deleitam naquilo que ouvem e acabam considerando os cristãos de verdade e a pregação sincera do Evangelho como sendo radicalismo, ortodoxia fria e uma igreja formada por fariseus. O mundo se levanta com a sua narrativa para tentar minar a autoridade das Escrituras e dos verdadeiros ministros de Deus que trazem o Espírito de Deus e o verdadeiro ensinamento do Evangelho. A quarta atitude que nós devemos ter para manter comunhão com Deus de amor e discernimento espiritual, para saber se um espírito ele vem de Deus ou vem do maligno, além, meus irmãos, de nós, em primeiro lugar, aceitarmos a advertência, em segundo lugar, realizarmos um teste, em terceiro lugar, percebermos o contraste entre os filhos de Deus e do ensino do diabo e o ensino de Deus, em quarto lugar, devemos reconhecer quem aceita a doutrina apostólica. O versículo de número 6, a gente lê o seguinte: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tão simples assim. Parece que a gente está ouvindo o Senhor Jesus falando com os escribas e fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Não, Jesus falou isso, Jesus era amor. Pois é, Jesus falou isso. Essa é outra face de Cristo que você não quer ver. Essa é outra face de Cristo que você não conhece porque não lê as Escrituras. Mas o Senhor chegou para aquele povo e disse: vocês são do diabo. Vocês não são meus, porque se vocês fossem meus, vocês ouviriam a minha voz. Todavia, como vocês não são meus, e o pai de vocês é o diabo, e vocês vivem para agradá-lo, vocês me perseguem. É muito simples. Nesses versículos, João expressa confiança tranquila
de saber que Deus e o seu povo são um. E com essa segurança, porém, João não minimiza a nossa responsabilidade de fazermos a vontade de Deus. Nós que somos de Deus, recebemos o conhecimento da verdade de Deus, temos o dever de falar aos outros sobre o Senhor e somos seus representantes. João enfatiza a palavra nós ao colocá-lo no começo da frase. Nós que somos filhos de Deus, proclamamos a palavra e quando fazemos, somos ouvidos por todos que conhecem a Deus. Nós que somos de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus. Nós que somos de Deus, nós pregamos a palavra. E quando fazemos, aqueles que são de Deus, que conhecem a Deus, esses nos ouvem. Porque o espírito que está nele é o mesmo espírito que está por trás daquele que proclama. João repete as palavras de Jesus: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8:47. Porque o povo de Deus dá ouvidos aos pregadores, porque os pregadores proclamam a palavra de Deus, e essa palavra, ela tem autoridade divina. Quem tem autoridade divina não é o pregador, é a palavra que ele transmite. Se ele transmite a palavra de Deus, então é o próprio Deus falando, e não o pregador. Não o pregador. O povo de Deus ouve a voz de Deus quando o pregador está falando. Eu acho fantástico quando Paulo escreve dizendo, olha, vocês acolheram a palavra como se fosse de Deus, e de fato era a palavra de Deus. Não como se fossem palavras de homem, mas sim como palavra de Deus. E vocês acolheram dessa forma. Quando nós estamos na nossa casa, estamos nos preparando para ir para o culto, a nossa oração constantemente deveria ser: Senhor, fala ao meu coração. Que o Senhor fale ao meu coração. É a oração de Samuel: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E a oração do pregador deve ser o que o Heitor sempre repete do Salmo 19, né? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. É essa a ideia. Senhor, que também quando eu falar a tua palavra, que não seja a minha palavra, mas seja a tua palavra. Assim, tanto o pregador quanto os cristãos estão alinhados com um único propósito: ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Aqueles que não são de Deus não ouvem a proclamação da sua palavra, recusam-se a crer na verdade e, ao invés disso, preferem o espírito da falsidade. E Paulo deixou claro que isso iria acontecer. Chegaria tempo em que os homens não dariam crédito à verdade. Pelo contrário, cercar-se-iam de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles querem ouvir o que querem ouvir. E vão atrás disso. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, irmãos, quando a gente pensa em igreja. Porque para muita gente, igreja boa é igreja grande. E nessa tentação de ser igreja grande, muitas coisas são negociadas. Não. Eu prefiro ferir você com a verdade do que bajular você com a mentira. Eu prefiro que você venha para cá sabendo que vai apanhar e ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, do que ficar colocando melzinho na tua boca e no final te conduzir para o inferno. Não é difícil encher a igreja. Acredite em mim. Não é difícil. Fale o que o povo quer ouvir. Escolha temas como cura, prosperidade e agora coach. Diga que todo mundo tem grande potencial, que você pode ser tudo aquilo que você quer ser. Fale o que o povo quer ouvir. Eu garanto, sua igreja vai bombar. Vai ficar lotada. Vai ser a festa, você vai ser um grande pastor. Não vai ser, não. Você vai ser desqualificado. Você vai ser um péssimo obreiro. Um pastor de igreja cheia de pessoas vazias. É melhor ter uma igreja vazia de gente cheia, que ama a Deus e tem compromisso com o Senhor. E às vezes, naturalmente, por serem cheias, vão pregar e Deus vai abençoar. E essa igreja vai crescer. Porque os pregadores proclamam a palavra de Deus, têm autoridade de Deus. Mas os homens do mundo,
eles estão assumindo toda a responsabilidade quando deliberadamente rejeitam o chamado do arrependimento e também da fé em Jesus. Nós somos capazes de reconhecer o espírito da verdade e também o espírito da mentira, quando observamos a reação dos ouvintes à pregação da palavra de Deus. Paulo vai dizer: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Deus é glorificado na igreja e na pregação da igreja em todo o tempo, tanto na salvação dos eleitos quanto na condenação dos perdidos. Concluindo, meus irmãos, em várias partes do mundo, a igreja experimenta um aumento considerável no seu número de membros. Cristãos testemunham fielmente de sua fé em Cristo, pregadores proclamam o Evangelho e convertidos recebem também o sacramento do batismo. Em muitas regiões, porém, é muito clara a escassez de pregadores qualificados e há um clamor insistente pedindo por pastores ordenados e também missionários completamente capacitados. O que o Senhor Jesus falou ainda é verdade. A seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos e devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O ministério da igreja, ela merece os melhores talentos possíveis à disposição da pregação do Evangelho, do ensino da palavra, do pastoreio da igreja, da tradução da Bíblia, da evangelização do mundo. E aqueles que estão servindo ao Senhor devem desafiar sempre pessoas qualificadas a se prepararem para o ministério do Evangelho. E, com efeito, todos nós deveríamos orar e também desafiar pessoas que possam trabalhar para o reino de modo que a obra do Senhor possa continuar e também crescer. Hoje pela manhã oramos pela vida do Danilo e da Thaís e temos orado sempre para que Deus nos dê condições de irmos para lugares onde Cristo não tem sido anunciado. Muito esforço, muito dinheiro tem sido aplicado em lugares onde o Evangelho já está amplamente difundido. Mas existem muitos lugares no mundo em que as pessoas nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. E nós precisamos pregar. Precisamos ir e pregar. E se a gente não está indo para esses lugares, precisamos orar e precisamos apoiar financeiramente aqueles que têm disposição de ir e muitas vezes com disposição de morrer para que Cristo seja anunciado nesses lugares. Eu queria desafiar você, como cristão, a orar mais por missões e a entender, meus irmãos, que existe um espírito do anticristo que está agindo, está enganando muitas pessoas. Tem cara de ser verdade, mas é mentira. Parece luz, mas é trevas. Parece que traz vida, mas o final oferece morte. E muita gente está entrando por esse caminho, porque não tem o discernimento, não tem a sabedoria, não tem o conhecimento do Espírito Santo. Ainda não tem o Senhor. Nós que temos a verdade, nós que conhecemos o Evangelho, nós que sabemos a verdade a respeito de Cristo, temos o compromisso com o nosso Deus e somos devedores de todos os homens. E devemos estar prontos a pregar o Evangelho, aonde quer que seja. Pregar o Evangelho, anunciar a verdade de Deus é a razão da nossa existência. A razão primária é a glória de Deus. A secundária, para que se alcance a primária, é a pregação do Evangelho. Precisamos pregar para que pessoas creiam, sejam salvas, se batizem, cresçam no Senhor e também proclamem essa mensagem àqueles que perecem. Podemos fazer mais, devemos fazer mais. Nós estamos felizes com os irmãos que foram para essa missão, foram pregar o Evangelho, Deus os levou, guardou, trouxe de volta, estão todos bem aqui, glória a Deus por isso. A gente deve ter algum vídeo, algum relatório, alguma coisa de vocês, mas que coisa boa, a gente precisa fazer mais isso, mas não só isso, também orar, também pregar aonde nós estamos hoje,
e investir financeiramente, irmãos, em missões. Hoje pela manhã falamos sobre dízimo e oferta. A nossa igreja é muito abençoada por Deus, sem dúvida alguma. Mas eu suspeito que não entra metade de dízimos e ofertas que poderia entrar. Não sei por quê. Talvez porque as pessoas pensem, já é uma igreja rica. Eu queria que você soubesse que a gente poderia fazer muito mais, se todos nós nos uníssemos num só propósito. Num só propósito. Eu liguei anteontem, falei hoje pela manhã, para o pastor Antônio. Pastor Antônio já esteve aqui, pastor de Deus, um homem fantástico. Está abrindo um trabalho em Picos, lá no Piauí. Nós compramos 2 terrenos lá, ajudamos na construção também do templo, da casa pastoral. Esse homem, além de pregar, além de ensinar, faz contrapiso do templo, subiu as paredes, ajudou a colocar o telhado, fez a casa pastoral. Ele mesmo trabalhou, vai para a escola, prega o evangelho ali para as crianças, visita as pessoas do bairro. E eu liguei para ele para dizer que eu ia cortar o sustento dele. Nós tínhamos apoiado esse projeto, a ideia era 2 anos, estamos indo quase para o 5º ano. Eu disse, vou ligar para ele, vou avisar que a gente vai cortar o sustento. Até porque nossa intenção é investir mais pesado no Panamá. Liguei para ele, disse, pastor, tudo bom? Como o senhor vai? Como é que está a esposa, filhos, ministério? Como é que está seu sustento? Ele foi falando tudo e disse, isso sobre sustento, pastor? Eu vivo com o que a igreja manda. O senhor vive com uns 3.000 reais. Eu acho que não sei se chega a isso, acho que é 2.800. O senhor vive com o que a igreja manda? Eu disse, o trabalho aqui é de gente simples, pastor. Gente que não tem condições. Não tem jeito. Deus está mandando gente simples para o nosso meio. O que é que eu vou fazer? Nada, isso não cabe ao Senhor. E eu falei para ele, pastor, liguei para dizer que eu vou cortar o seu sustento, mas agora não vou mais. Não consigo mais. Como é que eu vou cortar o sustento de um homem de Deus? De um pastor que Deus está usando? Como? Não dá. Mas quando eu olho para o lado e olho para o outro lado, tem vários pastores, feito o pastor Antônio. Vários irmãos que estão ganhando pouco, que precisam de ajuda. Vários projetos e igrejas de Deus muito sérias, que não têm condições de se manter, ou que precisam de uma ajuda para poder dar um up. Vários missionários como a Thaís e o Danilo, que estão dispostos a sair daqui do Brasil para ir lá para o Camboja. E não tem o sustento completo. E você fala que você não dá o dízimo, porque a nossa igreja é rica. Dá o dízimo para ver se a gente não sai de 47 para 60 missionários. Ninguém aqui está interessado no teu dinheiro para ficar rico, não. Ninguém aqui está interessado em dinheiro de ninguém para colocar ouro nessa igreja, não. Ninguém está interessado em dinheiro de ninguém para a gente ser uma igreja famosa, chique, cheia de conforto. Não. A gente só queria que todo mundo, de forma justa, cooperativa, entendendo sua responsabilidade, participasse junto com os pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, no sustento da obra de Deus nesse lugar, para que por meio do que Deus tem feito na nossa vida, a gente pudesse fazer muito mais. O Senhor está voltando, irmãos. E tu está acumulando tesouro na terra. Tu está vivendo os teus últimos dias para poder olhar para a conta bancária e dizer que tem dinheiro a rodo lá? Essa é a tua glória? Morrer com dinheiro lá enquanto tem missionário querendo pregar e não está indo porque o teu dinheiro, que não é teu, é do Senhor, está estocado? Faz isso não, irmãos. Faz isso não. Existe o espírito do anticristo, mas existe o espírito de Deus que habita em nós, é muito maior. Existe um povo santo levantado por Deus para pregar o evangelho. E precisa pregar, com toda a força, de todas as maneiras, inclusive com o sustento financeiro. Eu oro para que Deus dê a você e a mim um espírito generoso, fiel, para que possamos nos alegrar juntos e vermos Deus fazer muito mais do que tem feito hoje. Ele já tem feito muito,
mas eu tenho certeza que Ele pode fazer muito mais por meio dessa igreja, por meio da minha vida e da sua vida. Saia daqui diferente, saia daqui com essa palavra. Não saia daqui e vá lá para o refeitório lanchar, ou vai comer um hambúrguer lá fora e Satanás vai tirar essa palavra, porque ele está trabalhando. Enquanto eu estou falando, tu está pensando aí, eu sei que tu está pensando, já são 8h15, pastor, não vai acabar não. Era para acabar 8 horas, era para acabar, mas não quero acabar não. Irmão, sai daqui com essa palavra. Chega em casa, olha a tua vida. Senta lá com tua esposa, pede perdão a Deus, Senhor, agora vai mudar tudo. Vai mudar, eu quero ser mais do Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Irmãos, testem os falsos ensinamentos. Testem. Que Deus nos abençoe. Deixa eu terminar, né? Muito obrigado pelo dia. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder louvar o Teu nome, estar com os nossos irmãos e ouvir a Tua palavra. Aplica o texto sagrado ao nosso coração. A autoridade não está em mim, Senhor, longe disso. A autoridade é a Tua palavra. E é o Teu Espírito que aplica a palavra do Senhor. Se existe gente do Senhor aqui, com certeza ouviu a Tua palavra. Quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus, mas nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Temos vencido os falsos profetas. E ouvimos a Tua palavra. Ouvimos o ensinamento apostólico. Nos rendemos submissos à Tua vontade para a nossa vida. Age em nós e através de nós, Senhor, para o louvor da Tua glória. Manda pastores e missionários para esse mundo. Gente de Deus comprometida com o Evangelho, com a verdade. Quantos falsos mestres têm surgido, quanto engano a gente tem visto. Precisamos muito de homens de Deus, mulheres de Deus, missionários de Deus. E que quando o Senhor levantá-los, que eles encontrem por parte da Tua igreja o apoio que precisam. Usa a nossa vida de todas as formas. Nos ajude a pregar onde nós estamos. Nos mantenha, Senhor, apegados à Tua palavra e fiéis às Escrituras. E desperte em nós cada vez mais um amor profundo pela salvação daqueles que se perdem. E que possamos também investir os recursos do Senhor que estão conosco de forma mais generosa, para que possamos fazer mais. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém.